24 curiosidades arrepiantes sobre a Yakuza, a máfia japonesa. O Japão é famoso por ter uma taxa de criminalidade muito baixa em comparação a outros lugares do mundo. No entanto, a Yakuza, um dos grupos criminosos mais conhecidos do país, ganhou notoriedade em filmes, séries, livros e quadrinhos, conhecido como mangás. Ela muitas vezes é representada como tão violenta ou até mais cruel que muitas outras máfias e grupos criminosos em todo o mundo. Os membros da Yakuza são famosos pelo seu rígido código de comportamento, que lembra os antigos samurais. Acredita-se que a organização tenha mais de 100 mil membros, não apenas no Japão, mas em outros países, como os Estados Unidos e a Coreia do Sul, o que o torna uma das maiores organizações criminosas do mundo. Mas antes de mergulhar nesse assunto, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossos conteúdos. Número 1. Desde o início, seus membros eram veteranos na guerra e na violência. Não sabemos exatamente quando a Yakuza se tornou uma organização criminosa. Alguns especialistas dizem que, no início, eram grupos de samurais desvinculados, conhecidos como Ronins. Outras fontes sugerem que sua origem pode ser rastreada até o período Edo, quando se formou a partir de dois grupos diferentes e marginalizados: os vendedores ambulantes, chamados tekis, e os jogadores, conhecidos como Vakuto. Ambos esses grupos tinham uma baixa posição na sociedade japonesa. Pouco a pouco, eles passaram a participar de atividades ilegais mais estruturadas. A Yakuza já estava por aí no começo do século XX, mas até o fim da Segunda Guerra Mundial era uma máfia relativamente pequena e desorganizada. Ela consistia em diversos clãs espalhados pelo Japão, cada um operando em sua região específica. Na época pós-guerra, quando o país estava economicamente devastado e suas principais cidades foram arruinadas devido ao desemprego em massa, os mercados negros começaram a proliferar. A Yakuza se deparou com um grande número de veteranos de guerra treinados no uso da violência e desesperados por trabalho. Foi nesse período que ela experimentou um crescimento exponencial, não apenas em termos de quantidade de membros, mas também em influência e poder. Número 2. Tatuagens dolorosas e perigosas. Os integrantes da Yakuza optam por tatuagens de corpo inteiro feito à mão, usando uma técnica tradicional que é mais cara e dolorosa do que aquela realizada com uma agulha elétrica. Essas tatuagens, chamadas de irezumi, servem para identificar a filiação à Yakuza e comprometimento com seu estilo de vida criminoso no Japão. Simultaneamente, também funciona como uma forma de exibir riqueza e principalmente demonstrar coragem devido à intensa dor do processo. Os desenhos nas tatuagens frequentemente se baseiam em elementos da mitologia japonesa, comuns incluindo dragões, samurais ou peixes, e símbolos que representam prosperidade, honra e riqueza. Completar tais tatuagens costuma levar vários anos devido à sua complexidade, e a aplicação de tinta diretamente nas feridas frequentemente resulta em febre e problemas no fígado. Número 3. A Yakuza fez com que tatuagens fossem mal vistas no Japão. Os membros da Yakuza que fazem tatuagens para mostrar que são parte da máfia fizeram com que as tatuagens ganhassem má fama no Japão. Quando as pessoas veem alguém com uma tatuagem, geralmente acham que essa pessoa está vinculada com a máfia, o que faz com que muitos lugares públicos, como academias e piscinas, proíbam a entrada de pessoas tatuadas, com medo de que elas estejam ligadas à Yakuza. Número 4. Vendem a pele tatuada de seus líderes mortos. Quando um líder ou membro importante da Yakuza falece, é praticamente comum que sua pele seja vendida no mercado negro como uma espécie de troféu. A organização criminosa não se preocupa com as questões éticas envolvidas na venda da pele de seus integrantes e de fato costuma mostrá-las com orgulho nas galerias do submundo. Número 5. No Japão, não é ilegal ser Yakuza.
Ao contrário das máfias em outros países, não é exatamente ilegal ser membro da Yakuza no Japão, embora algumas leis tenham sido aprovadas para limitar sua atuação. Os membros da Yakuza ainda mantêm escritórios em todo o Japão, possuem cartões de visita e até distribuem revistas em todo o país. Embora a Agência de Polícia Nacional japonesa tenha se tornado ainda mais rigorosa nas normas da Yakuza nos últimos anos, o governo japonês não parece ter a intenção de criminalizá-los completamente. Eles acreditam que isso apenas levaria a organização criminosa a se tornar clandestina e, além disso, ao perder a influência, estariam indiretamente incentivando máfias vizinhas muito mais violentas, como a russa ou a tríade chinesa, a se infiltrarem na sociedade japonesa. Número 6. Eles têm um rigoroso exame de ingresso. O maior grupo da Yakuza no Japão, chamado Yamaguchi-gumi, tem um teste de admissão escrito para avaliar o conhecimento dos candidatos sobre as regras atuais do crime organizado e as tradições da Yakuza. Através desse teste de 12 páginas, a organização identifica quem pode ser um bom membro para o seu negócio. Essa abordagem não é muito diferente do que fazem grandes empresas em todo o mundo, o que é um tanto curioso para uma organização criminosa. Número 7. Seu nome procede de um jogo. Acredita-se que seu nome tenha origem num jogo de cartas japonês chamado Oito Kubo, que é semelhante ao Blackjack. Neste jogo, a combinação Ya 8, Ku 9 e Za 3 é a pior mão que se pode obter. Número 8. Outros nomes da Yakuza. Apesar de ser conhecida internacionalmente como Yakuza, a organização criminosa japonesa chama a si mesmo de Kishido Sushiki, que pode ser traduzido como organização cavalheiresca. A polícia e a mídia do Japão, por sua vez, costumam se referir aos membros da Yakuza como Boryuku Shudan, que significa grupo violento. Número 9. Praticam a chantagem empresarial. Manter uma percepção pública positiva é de vital importância para as empresas japonesas, e a Yakuza encontra uma maneira astuta de tirar vantagem disso. Enquanto muitas empresas listadas na Bolsa de Valores são obrigadas por suas nações de origem a divulgar relatórios anuais sobre suas operações, a lei japonesa não impõe essas exigências. Os chamados Soka, que são acionistas da Yakuza, adquirem um grande número de ações, o que lhes dá o direito de participar da reunião anual de acionistas da empresa e, ao mesmo tempo, acesso a informações exclusivas reservadas aos acionistas majoritários. Quando algo obscuro é descoberto, a Yakuza ameaça a empresa de revelar informações confidenciais ao público a menos que paguem uma grande quantia em dinheiro. Embora muitas fontes de renda da Yakuza sejam comprovadas por práticas criminosas convencionais como tráfico de drogas, prostituição e outras formas de crime organizado, essa fonte de renda pouco convencional tem se mostrado muito eficaz. Entre as maiores empresas que foram vítimas de chantagem corporativa da Yakuza estão a Nomura e a Japan Airlines. Número 10. Automutilação como punição. A punição para crimes graves dentro da Yakuza é conhecida como Yubitsume e envolve a amputação de uma parte do dedo mindinho. Esse ato pode ser realizado involuntariamente, mas geralmente o próprio membro da Yakuza o faz voluntariamente como uma forma de expiar o seu erro e evitar punições mais severas, como expulsão, tortura ou até mesmo suicídio provocado. O dedo amputado é então enviado em uma pequena garrafa com álcool ao seu superior como um sinal de desculpas. Se o membro cometer outras ofensas, resultará na amputação de uma seção adicional do mesmo dedo ou do outro dedo mindinho. Acredita-se que essa prática seja uma tradição antiga, pois no passado feudal, ter o dedo amputado dificultava que os espadachins segurassem corretamente suas katanas, criando assim uma desvantagem em duelos de espada e deixando-os mais vulneráveis.
Em 1993, uma pesquisa do governo japonês revelou que pelo menos 45% dos membros da Yakuza estavam com parte do dedo mindinho amputada. Atualmente, essa prática está menos difundida, pois a Yakuza está tentando se integrar mais à sociedade, e isso é muito notável para destacar. Número 11. Gera milhões através do tráfico de drogas. Além da exploração sexual, a Yakuza é famosa por ser um dos maiores distribuidores de drogas na Ásia, em particular de metanfetamina, onde controlam cerca de 1/3 do mercado da região. Embora seja complicado calcular o valor exato dos seus lucros atuais, em 1989, estima-se que tenham gerado aproximadamente 10 bilhões de dólares somente com o tráfico de drogas. Número 12. Eles são donos de famosos clubes de anfitriões. No Japão, existem lugares especiais chamados clubes de anfitriões, onde os clientes podem encontrar anfitriões que podem ser homens ou mulheres para conversar enquanto tomam bebidas. Isso é popular entre os jovens, já que oferece uma experiência de companhia em um país onde as pessoas costumam ser reservadas. Embora pareça ser um encontro inofensivo, esses clubes são, na realidade, de propriedade de membros da Yakuza ou seus parceiros. Eles visam atrair mulheres, fazendo com que elas acumulem dívidas e depois as chantageiam. Geralmente, as mulheres que frequentam esses clubes são convencidas pelos anfitriões a comprar bebidas caras e os anfitriões recebem uma comissão no final da noite. Se a mulher continuar a acumular dívidas, a Yakuza a força a quitar sua dívida através da prostituição. Número 13. Sua relação com o tráfico humano e a exploração sexual. O Japão enfrentou um sério problema relacionado à exploração de pessoas, o que o coloca como um país de nível 2 nos relatórios sobre tráfico humano e exploração sexual. Isso significa que o país está em um nível onde os governos não cumprem geralmente com os padrões mínimos de lei de proteção às vítimas de tráfico humano. A maior parte do tráfico humano no Japão está associado à Yakuza, embora desde a década de 80 eles tenham preferido sequestrar mulheres de outros países, geralmente em situações de pobreza. Muitos bordéis continuam em operação até os dias de hoje, espalhados por todo o Japão. A Yakuza também costuma lucrar com o turismo sexual, geralmente organizando viagens para clientes estrangeiros que têm interesse em relações sexuais com menores de idade. Uma das razões pelas quais o Japão não toma medidas mais enérgicas contra as atividades de tráfico humano da Yakuza é possivelmente devido ao fato de que o governo, que tem sido suspenso no poder por quase 60 anos, recebe apoio financeiro dessa organização criminosa. Número 14. A Yakuza está fortemente envolvida na política japonesa. Sabe-se que a Yakuza não apenas apoia, mas também faz contribuições financeiras para o Partido Liberal Democrático do Japão, um partido conservador que tem mantido-se no poder desde 1955, com exceções de alguns períodos entre 1993 e 1994, 2009 e 2012. É comum ver escândalos que revelam que alguns políticos receberam dinheiro diretamente da Yakuza ou de empresas ligadas a ela. No entanto, esses casos raramente prejudicam as carreiras dos políticos. Além do suporte financeiro, o partido recebe apoio nas eleições, já que a Yakuza muitas vezes tem laços com as cooperativas agrícolas em áreas rurais, onde muitos agricultores dependem do apoio da Yakuza para seu sustento. Portanto, a Yakuza pode exercer influência significativa na obtenção de votos para o Partido Liberal Democrático. Número 15. Seus negócios se expandiram para o exterior. Ao passar dos anos, a Yakuza expandiu suas operações no exterior, principalmente nos Estados Unidos, com uma concentração maior de seus membros na ilha do Havaí, onde estão envolvidos no contrabando de armas e drogas. Número 16. A sua estrutura de organização em níveis hierárquicos. A Yakuza tem uma estrutura organizacional semelhante a uma pirâmide, com o patriarca, o Komichu, no topo. Abaixo dele
estão os líderes dos clãs, seguidos por tenentes, subchefes e membros de gangues menores nas camadas mais baixas da hierarquia. Essa organização valoriza a lealdade aos superiores e mantém uma cadeia de comando sólida. Dentro de cada clã da Yakuza, existe uma relação de mestre-aprendiz que se assemelha a uma relação entre pai e filho. Os subordinados devem obediência total e oferecem liderança aos seus superiores em troca de orientação e proteção. Número 17. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles estiveram envolvidos no tráfico de pessoas de forma autorizada. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês permitiu o tráfico de pessoas como parte de suas operações. A Yakuza colaborou com o governo, fornecendo prostitutas aos soldados japoneses. Após o fim da guerra, os bordéis continuaram operando e muitos americanos frequentaram esses locais enquanto estavam na ocupação do país. Número 18. A morte violenta é considerada algo honroso. Os integrantes da Yakuza não encaram a morte violenta como algo horrível. Pelo contrário, acreditam que morrer de forma violenta é algo com significado poético e honroso. No entanto, apesar dos mitos que os pintam como assassinos implacáveis, os membros são bastante hesitantes em tirar vidas, a menos que seja em legítima defesa ou em circunstâncias absolutamente necessárias. Número 19. Tentam melhorar sua imagem com ajuda humanitária. Apesar de suas atividades criminosas, a Yakuza tem ajudado o país em momentos de necessidade. Muitos membros dessa organização não se consideram excluídos. Ao contrário, eles se veem como parte integrante da sociedade japonesa. Isso os levou a colaborar em situações de emergência nacional. Por exemplo, após o tsunami de 2011, a Yakuza foi uma das primeiras a oferecer ajuda às áreas afetadas, chegando até mais rápido que o próprio governo. Em 1995, após um terrível terremoto, a Yakuza entregou suprimentos à população afetada, utilizando seus próprios helicópteros e barcos. Embora isso pode parecer altruísta, muitos japoneses acreditam que essas ações são principalmente uma tática de relações públicas destinadas a dificultar os esforços da polícia e do governo para reprimir suas atividades criminosas. Número 20. Publicaram revistas e boletins informativos sobre suas tradições. Um dos maiores sindicatos da Yakuza, o Yamiguchi-gumi, distribui boletins informativos regularmente para estimular a moral dentro da organização. A revista contém instruções para os membros mais jovens sobre como devem se comportar e quais valores tradicionais devem manter. Também inclui poemas, artigos sobre pesca e apelos para que façam um bom trabalho. Número 21. O chefe da Yakuza mais proeminente. O terceiro chefe do maior sindicato Yakuza de todo o mundo, entre 1946 e 1981, foi Kazuo Otaoka, amplamente conhecido como o Padrinho dos Padrinhos. Ele nasceu em 1913 e cresceu como órfão, até finalmente se dedicar às brigas de rua na cidade de Kobe. Sua marca registrada era arranhar os olhos de seus oponentes, o que lhe rendeu o apelido de Urso. Em 1978, ele conseguiu escapar da morte quando um rival atirou em sua nuca em um clube noturno em Kyoto. Semanas depois, seu agressor foi encontrado morto em uma floresta perto de Kobe. Taoka continuou no comando do sindicato Yamiguchi-gumi até falecer de causas naturais em 1981. Número 22. Em 1985, ocorreu o pior conflito interno conhecido. Em 1985, ocorreu um dos piores conflitos internos registrados na história da Yakuza. Tudo começou em 1981, quando Kazuo Otaoka, o líder do Yamiguchi-gumi, faleceu de causas naturais, deixando o clã sem um chefe. Kenichi Yamamoto, o segundo no comando, estava na prisão, mas quase todos concordaram que ele se tornaria o próximo líder assim que fosse libertado. No entanto, antes de ser solto, ele faleceu devido a problemas do fígado em fevereiro de 1982. Isso deixou o clã em um vazio de poder, o que gerou conflitos internos.
Masashihisa Takenaka foi escolhido como o novo líder, mas a decisão não foi unânime e Hiroshi Yamamoto não ficou satisfeito com o resultado. Sem o apoio da maioria, ele decidiu formar sua própria gangue, os Ichiwakae, e assassinou a tiros o líder eleito, desencadeando uma guerra interna. Esse conflito persistiu por 4 anos até que Yamaguchi-gumi emergiu como vitorioso, com um novo líder, Yoshinori Watanabe, também conhecido como Mr. Gorilla. Os tiroteios resultaram na morte de 36 pessoas e feriram muitos outros, incluindo civis inocentes. Número 23. As esposas dos chefes proeminentes têm o respeito da organização. Embora haja pouca presença de mulheres em cargos de alto perfil na organização, as mulheres que têm um pouco de reconhecimento nesta organização criminosa geralmente são esposas de chefes e são conhecidas como Nissan, ou irmãs mais velhas. As esposas da Yakuza frequentemente fazem as mesmas tatuagens de seus esposos para demonstrar devoção tanto aos seus maridos quanto à organização criminosa. Número 24. Usam katanas como armas para assassinatos. A katana, que é uma espada tradicional dos samurais, ainda é usada como armas pelos membros da Yakuza. Essas espadas foram usadas em vários assassinatos notórios, como o do vice-presidente da empresa Fujitomo, Runtaro Suzuki, que foi assassinado em 1994 por se recusar a pagar dinheiro da extorsão para a Yakuza. É inegável que a Yakuza possui uma reputação merecida como uma das organizações criminosas mais antigas e influentes da história. Para tentar evitar chantagens empresariais, a maioria das empresas japonesas realiza suas reuniões no mesmo dia. No entanto, muitas ainda fazem pagamentos por debaixo da mesa para a Yakuza. Embora isso seja proibido por uma lei de 1982, as retaliações costumam ocorrer rapidamente. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Se você gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo e compartilhe o link com seus familiares e melhores amigos. Se é a primeira vez que nos visita em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado pelo seu acesso, até o próximo vídeo e lembre-se, recordar o passado permite compreender o presente e assim moldar o futuro.